Alô, galera do segundo ano, novamente estamos aqui nessas aulas gravadas, né? Vamos trabalhar hoje com nossa aula 5 gravada, livro 3, capítulo 9, vamos trabalhar com o assunto de determinantes, ok, pessoal? Então, determinante é um número real associado a uma matriz quadrada, ela tem que ser quadrada, não se calcula determinante de matriz, se não for quadrada, obtida por meio de operações que envolvem todos os elementos. Nós podemos, a notação da escrita da matriz, você pode colocar determinante da matriz A ou os elementos da matriz A dentro de duas barrinhas. Então, determinante de uma matriz quadrada de ordem 1. É uma matriz, uma linha, uma coluna, né? Então, seja a matriz A1, os determinantes de A será o próprio elemento de A1. Por exemplo, eu tenho a matriz A só com um elemento, logo o determinante da matriz A vai ser somente o número 3. Agora, se nós tivermos um determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, como é que nós vamos calcular o determinante de uma matriz quadrada de ordem 2? Então, o determinante associado à matriz A é um número real obtido pela diferença, ou seja, a subtração entre o produto dos elementos da diagonal principal e o produto dos elementos da diagonal secundária. Então, essa aqui é a diagonal principal e essa aqui é a diagonal secundária. Então, o que a gente vai fazer? Coloca na forma de matriz, de determinante, os elementos dentro de barras. Vamos fazer o produto da diagonal principal, ó, esse elemento vezes esse, menos esse vezes esse, ou seja, menos o elemento A1, 2 vezes o elemento A2, 1. Ou seja, nós teríamos essa situação aqui, ó. Determinante de uma matriz quadrada de ordem 2. Um exemplozinho aqui, ó. Então, tem uma matriz quadrada com os elementos 7, 2, 3, 5. Então, o que a gente vai fazer aqui? Coloca os elementos na forma de determinante, né? Então, eu vou fazer aqui, ó, 7 vezes 5 menos 3 vezes 2, ou 2 vezes 3. Então, 7 vezes 5 dá 35, 2 vezes 3 dá 6, 35 menos 6 equivale a 29, nós temos o determinante da matriz de ordem 2. Então, é bem simples o procedimento. É o produto da principal menos o produto da secundária, certo? Outro exemplo aqui, ó. Outro exemplozinho aqui. Nós temos aqui a matriz 2, 3, 6, 10, né? A matriz de ordem 2, né? Então, o que a gente fez aqui? A gente pegou a diagonal da principal, 2 vezes 10, está aqui, ó. Vezes, menos a da diagonal secundária aqui, ó. 6 vezes 3. Então, 2 vezes 10 dá 20, 3 vezes 6 dá 18, 20 menos 18 equivale a 2. Determinante de uma matriz quadrada de ordem 3. Então, o procedimento já é diferente. Nós vamos utilizar um método chamado método de Sarri, né? Então, ou regra de Sarros, alguns falam Sarros, outros falam Sarri, porque é um nome de origem francesa, né? Então, temos aqui um determinante, né? Está na forma de determinante, porque quando está nas barras, está na forma de determinante. Então, o procedimento não é igual, a gente não vai fazer aqui o produto da principal menos o da secundária, porque se você fizer o produto da principal menos a secundária, fica alguns elementos sobrando, e para você determinar o determinante de uma matriz, você precisa usar todos os elementos. Mas o que diz o método de Sarri? Você vai fazer o seguinte: você vai repetir as duas primeiras colunas, ou você repete as duas primeiras colunas, está aqui, ó, eu repeti aqui essas duas colunas aqui, ó. Repetir elas aqui, ó. Ou você repete as duas primeiras linhas, eu prefiro sempre repetir as duas primeiras colunas. Repetir as duas primeiras colunas, o que eu vou fazer? Vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 4 mais menos 1 vezes 1 vezes 3 mais 3 vezes 5 vezes 1.
Depois, menos 3 vezes 2 vezes 3, mais 2 vezes 1 vezes 1, mais menos 1 vezes 5 vezes 4. O procedimento seria esse aqui, ó. Né? Olha só, 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 4 vezes 4, 16. Menos 1 vezes 1 vezes 3 dá menos 3. 3 vezes 5 vezes 1 dá 15. Na secundária, o que a gente faz? Na secundária, a gente é o seguinte, o valor que der, se der positivo, a gente coloca negativo. Se der negativo, a gente coloca positivo. Então aqui, ó, 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18, só que eu coloquei menos 18 porque é a secundária. 2 vezes 1 vezes 1 dá 2 positivo, só como é a secundária fica menos 2. Menos 1 vezes 5 vezes 4 dá menos 20, como é a secundária fica mais 20. Junta todos os valores, você vai obter aqui 28, que é o resultado do determinante dessa matriz de ordem 3. Teorema de Jacobi. O que diz o teorema de Jacobi? Adicionando-se uma fila de uma matriz A de ordem n, outra fila paralela previamente multiplicada por uma constante, obteremos uma nova matriz M', tal que o determinante de M' será igual ao determinante do M. Ou seja, dá um exemplo aqui. Nós temos aqui a matriz de ordem 3, certo? O que nós vamos fazer aqui? Eu vou pegar os elementos dessa matriz, dessa coluna, tá vendo? Vou multiplicá-la por menos 3 e o resultado que der somar com a linha paralela a ela, no caso com essa coluna aqui, ó. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, né? Menos 3 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12 mais 2 dá menos 10. Menos 3 vezes 4 dá menos 12, mais 1 dá 11. Então, nós vamos ficar menos 11. Então, olha, nós vamos ficar com essa matriz aqui, ó. A gente pegou os elementos dessa coluna aqui, ó, multiplicou por menos 3, juntou com a coluna 2, trocou ela pelo somatório. E o que vai acontecer? O determinante dessas duas matrizes aqui vão ser iguais. Vamos só provar. Aqui, ó, a primeira matriz, ó. Pelo método de Sarri, o que a gente faz? Repete as duas primeiras colunas, ó. 1 vezes 2 menos 6. Tá aqui, ó. 1 vezes 2 vezes menos 6. Mais 3 vezes 7 vezes 4. Tá aqui, ó. Mais 5 vezes 4 vezes 1. Secundária. 4 vezes 2 vezes 5. Dá menos 10, menos 40, né? A gente troca o sinal. Aí aqui, ó. 1 vezes 7 vezes 1 dá 7. Como é a secundária, vai ficar menos 7. Menos 6 vezes 4 vezes 3, ó, menos 6 vezes 4 vezes 3. Menos 6 vezes 4 menos 3 vai ficar, no caso aqui vai ficar mais 72. Resolvemos aqui todas as operações, ó, faz o somatório aqui, as multiplicações necessárias, os somatórios necessários. Um lado deu 92, o outro deu 25, somando vai dar 117. Vamos agora pegar a segunda matriz, ó, que era essa daqui. A gente repete as duas primeiras colunas, 1, 4, 4, 0, menos 10, menos 11, repetir. Utiliza o mesmo procedimento, ó. Principal, tá aqui, ó, 1 vezes menos 10 vezes menos 6, dá 60 positivo. Aqui dá 0, né, porque 0 vezes 7 vezes 4 dá 0, 5 vezes 4 dá 20, vezes 11 dá 220, como tem um sinal de menos na multiplicação, aqui vai ficar negativo. Temos agora aqui a secundária. Se der negativo, vai positivo para cá. Se der positivo, vai negativo. A gente troca o sinal. 4 vezes 10, 40. 40 vezes 5 dá 200. Menos 200, só como é a secundária, vai para cá mais 200. 7 vezes 1 dá 7. Vezes menos 11 dá menos 77. Só que vai para cá mais 77. E essa aqui, como tem um zero, a gente já bota o zero, porque qualquer número multiplicado por 0, 0. Quando você resolver as operações necessárias, vai dar 117, o mesmo resultado da matriz anterior. Então, esse é o teorema de Jacobi. Só voltando aqui à apresentação anterior, né? Que é essa daqui, ó.
né? Você pode fazer isso com qualquer linha, em qualquer coluna. Eu fiz com a coluna 1, multipliquei a coluna 1 por menos 3, juntei com a coluna 2. Mas eu poderia, por exemplo, multiplicar a linha 1 por menos 3 e juntar com a linha 3, trocando os resultados da linha 3 pelos resultados obtidos. A gente vai obter determinantes de matrizes aqui, de matrizes iguais, ok? Voltando aqui, um outro método que nós temos é o método de Chiot, para resolver matrizes. Só que o método de Chiot diz o seguinte: a regra de Chiot é uma técnica utilizada no cálculo determinante de ordem n maior ou igual a 2, ou seja, você pode só utilizar só para matrizes de segunda ordem em diante, até porque de primeira ordem não tem muito o que fazer. Dado uma matriz A de ordem n, ao aplicarmos essa regra, obteremos uma outra matriz A' de ordem n-1, ou seja, com uma ordem a menos, ou seja, se você tem uma matriz de ordem 3, aí você vai aplicar o método de Chiot para transformar ela em uma matriz de ordem 2. Vamos supor que você tem uma matriz de ordem 4, você transforma ela numa matriz de ordem 3 e aplica Sarri. Os passos. Primeiro, desde que a matriz tenha, para aplicar Chiot, a matriz ela tem que ter um elemento igual a 1. Desde que a matriz tenha um elemento igual a 1, eliminamos a linha e a coluna desse elemento. Subtraímos de cada elemento restante o produto dos dois elementos eliminados, que pertenciam à sua linha e à sua coluna. Multiplicamos o determinante obtido por menos 1 vezes I mais J, em que I e J representam a linha e a coluna retirada. No primeiro momento, vamos trabalhar aqui, pessoal, só com 1 como primeiro elemento, porque obrigatoriamente tem que aparecer 1 em algum lugar na matriz. Mas se o 1 tiver aqui, ele fica mais fácil de ser respondido, Então vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou fazer essa separação aqui, eu vou eliminar a linha e a coluna que 1 pertence, ou seja, eu vou eliminar aqui a coluna 1 e a linha 1. Eu vou ficar com esses elementos aqui, 0, 3 e 1. É o que vamos fazer com ele? Nós vamos fazer o seguinte. Você vai pegar o 0 que sobrou, tá vendo aqui o 0 que sobrou, e subtrair do produto dos elementos correspondentes à sua linha e à sua coluna eliminada, que no caso seria o 2 e o 3. 0 menos 2 vezes 3. Aí pega o 3 aqui, 3 menos 2 vezes menos 1. Tá aqui, menos 2 vezes menos 1. Pega o elemento 1 que sobrou, menos, aí qual é o elemento aqui correspondente ao elemento eliminado? É 2, aqui é 3. 1 menos 2 vezes 3. 5 menos 2 vezes menos 1. Resolve as operações aqui necessárias, nós vamos obter uma matriz de ordem 2. Aí como é que a gente faz para calcular o determinante da matriz de ordem 2? O produto da principal, menos 6 vezes 7 dá menos 42, No caso a gente fez esse procedimento aqui, menos 6 vezes 7, menos 42. 5 vezes menos 5 deu menos 25, mas como é a secundária, a gente troca o sinal. E menos 42 mais 25 igual a menos 17. Esse é o método de Chiot para resolver matrizes de ordens acima de 2. Vamos para a atividade de sala. Atividade de sala, página 14 e 15. Calcule os seguintes determinantes. O que a gente vai fazer aqui? Principal, 2 vezes 7. Menos 6 vezes menos 5 dá mais 30, Só que como é a secundária, vai ficar menos 30. A gente troca o sinal. Então, 14 menos 30, menos 16. Temos aqui o resultado da letra A. Na letra B, nós temos uma matriz de terceira ordem. O que foi que eu fiz aqui? Eu repeti as duas primeiras colunas. Esse é o método de Sarri. Você vai repetir sempre as duas primeiras colunas ou as duas primeiras linhas. Aí a gente vai fazer isso aqui,
Menos 8 vezes menos 6 vezes menos 1 dá menos 48. 1 vezes 2 vezes 1 dá 2, 5 vezes 7 vezes 1 dá 35. Agora, a secundária, quem der negativo fica positivo, quem der positivo fica negativo, que como é menos secundária a gente troca o sinal. Então vai ficar assim. 1 vezes menos 6 vezes 5 dá menos 30, só que para cá vai mais 30. 1 vezes 2 vezes menos 8 dá menos 16. Como é a secundária, a gente troca o sinal, fica mais 16. Menos 1 vezes 7 mais 1 dá menos 7. Como é a secundária, vai ficar mais 7. Fazendo aqui os somatórios necessários, o resultado vai dar 42. Está respondida aí a primeira questão. Segunda questão, nós temos aqui um determinante de uma matriz um determinante de quarta ordem, né? Aí o que acontece? Não dá para fazer para o Sarri. Sarri é um método que só se resolve, que só se faz para matriz de terceira ordem. De quarta ordem em diante, existe um outro método que é no capítulo que vem, no capítulo anterior. Mas como nós sabemos aqui o método de Sarri, o método de Chior, então nós vamos utilizar o método de Chior para transformar essa matriz em uma matriz de terceira ordem. O que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar a linha e a coluna que um pertence. Vamos eliminar essa linha e vamos eliminar essa coluna. Aí a gente vai ficar com esses elementos aqui do meio. Só que a gente não vai simplesmente repetir esses elementos do meio. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer isso aqui, ó. Tá vendo esse 1? Ele veio para cá, ó. Menos o produto dos termos eliminados, ó. 2 vezes 1. 3, aqui, ó. 3 menos 2 vezes 0. Menos 1 aqui, ó. Menos 1 menos 2 vezes menos 1. Aí vem agora esse 2, ó. 2 menos 0 vezes 0. Próximo elemento, 1 menos 0 vezes 0. Esse elemento aqui, ó. Repetindo, ó. 2 menos 0 vezes menos 1. Aí esse elemento aqui, ó. 1 menos 0 vezes 0. Aí 0 menos 0 vezes menos 1. Aí venho para esse elemento aqui de baixo, ó, 0, coloquei ele aqui, 0 menos 1 vezes menos 1. Tomar cuidado com esses joguinhos de sinais aqui, ó. Aí agora, repete esse elemento que sobrou, 2 menos 1 vezes 0. 1, repete 1, menos 1 vezes menos 1. Tomar cuidado com o joguinho de sinal. Faz as operações necessárias, ó. Aqui dá menos 2, dá mais 2, mais 1 dá 3, né? Aqui 0 dá 3, fica só o 3. Aqui fica menos por menos dá mais 2. Quando eu faço mais 2 com menos 1 dá 1. Aqui dá 0, sobra só o 2. Aqui dá 0, sobra só 1. Aqui zera tudo, né? Aqui fica menos por menos dá mais. Por menos dá menos. Aí fica menos 1 mais 0 dá menos 1. Aqui, ó, menos por menos dá mais, mas quando eu multiplicar isso aqui por 0 dá 0, sobra 2. E aqui, ó, menos por menos dá mais, por menos dá menos. Então isso aqui dá menos 1 mais 1 dá 0. Aí o que a gente faz agora? Repete as duas primeiras colunas, método de Sarri, né? Como é que é o método de Sarri? A gente vai pegar aqui, ó, 3 vezes 1 vezes 0, 0. 3 vezes 0 vezes menos 1, 0. 1 vezes 2 vezes 2, 4. Secundária, menos 1 vezes 1 vezes 1 dá menos 1. Como é a secundária, inverte o sinal. 2 vezes 0 vezes 3 dá 0. Ou menos 0, tanto faz. Aí o sinal não vai influenciar. E aqui também vai dar 0 ou menos 0, tanto faz o sinal. Somando o que sobrou, vamos obter aí o número 5. Terceira questão. Seja f de r uma função definida por f de x igual a x vezes x menos 1, o valor do determinante da matriz. Aí nós temos aqui a matriz. Ó. Nós vamos primeiro calcular o f de 0, o f de 1, o f de 2 substituindo aqui na função. Então, ó, f de 0, quando eu substituir aqui na função, vai dar 0.
o f de 1, substituindo aqui na função, ó, 1 menos 1 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. O f de 2, ó, substituindo aqui na função, 2 menos 1 dá 1, vezes 2 dá 2. O f de 3 dá 6 e o f de 4 dá 12, tá vendo? Bom, pego os valores, monto a matriz, ó, só que eu já montei na forma de determinante. Aí, como é uma matriz de terceira ordem, o que a gente vai fazer? Repete as duas primeiras colunas, secundária, ou desculpa, principal, 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 né? Então, 0 vezes 2 vezes 12 dá 0, 6 vezes 0 vezes 2 dá 0, 2 vezes 0 vezes 6 dá 0. Dá 0 mais 0 mais 0. Voltando, ó, 2 vezes 2 vezes 2 dá 4. Como deu positivo e é a secundária, a gente vai botar menos 4 aqui, ó. 6 vezes 6 vezes 0 dá 0. Aqui também dá 0, ficaria assim, ó. Troco os sinais, né? Menos 8, resposta letra E. Uma questão bem simplesinha. Então, esse é o método de Sarri. Você repete as duas primeiras colunas e faz o produto das principais menos o produto das secundárias. Quarta questão. Considere as matrizes, daqui, ó, matriz A, matriz B, matriz T, sendo que o determinante de A é igual a 5, o determinante de B é igual a menos 1 e o determinante de C é igual a 2. Ele pede para calcular o x mais o y mais o z. Então, o que a gente fez aqui? Ó? Ele disse que o determinante dessa matriz, que é a matriz A, é igual a 5. Então, a gente aplica os conhecimentos, ó, x vezes 4 menos z vezes 1, só como é a secundária, em vez de ficar menos z, vai ficar mais z, tá vendo? 4x mais z igual a 5. Primeira equação. Pegar agora a matriz B, ó, faço o mesmo esquema. Principal menos secundária. Nós vamos ficar com essa expressãozinha aqui, ó, 2x mais 5y menos 5x igual a 0, né? Ou, desculpa, igual a menos 1, que é o determinante da matriz B. Dando a resumida na equação, juntando esse com esse, nós vamos obter menos 3x mais 5y igual a menos 1. Pega outro aqui, ó, principal menos secundária. Aqui vai dar menos 3y, só que a gente vai colocar mais 3y. Então, nós temos aqui três equações. Vamos montar aqui alguns sistemas, né? Vamos aqui substituir aqui o z nessa equação por 5. Vamos isolar aqui o z nessa equação, 5 menos 4x. Isolando o z e substituindo o z aqui, ó, você vai ter x mais 5, né? X mais 5 menos 4x, que seria o z, né? X, aí o z, 5 menos 4x mais 3y igual a 2. Resumindo, dando uma reduzida na equação, nós vamos ter, passando 5 para o outro lado, juntando o x com menos 4x, a gente vai ter que menos 3x mais 3y é igual a menos 3. Multiplicando por menos 1, nós vamos obter essa equaçãozinha aqui, ó, 3x menos 3y igual a 3. Por que eu fiz isso? Porque, olha, a gente vai montar um sistema com essa equação aqui que sobrou. A gente pega ela, né, menos 3x mais 5y igual a menos 1 e trabalha com essa outra montando o sistema. Porque esse aqui, ó, vai poder cancelar com esse aqui. Ó. 3x com menos 3x cancela. 5 menos 3 dá 2y igual a 3 menos 1 dá 2. A gente conclui que o y é igual a 2. Aí o que foi que eu fiz aqui? Ó? Dividi essa equação por 3 para a equação ficar mais simples. Substituo aqui o y que eu encontrei por 1, jogo ele para o outro lado, como tem um sinal de menos aqui, ele vai positivo, 1 mais 1 equivale a 2, eu já tenho o valor de x, já tenho o valor de y, substitui nessa última aqui, x mais z mais 3y igual a 2, substitui o x igual a 2, substitui o z, que eu não sei quem é, desculpa, não vai substituir z, vai substituir o y, fez as substituições necessárias, jogou para o segundo membro, vamos encontrar que o z é igual a menos 3. Fazendo aqui o que a questão pediu, x mais y mais z, isso aqui vai equivaler a 0. Vamos agora para a quinta questão. O valor do determinante da matriz, né, a matriz de ordem 2, certo? Simplesinho que vocês vão fazer, apenas porque trabalha com seno e cosseno, né? Como ela é de ordem 2,
eu só cometi um pequeno erro, eu teria que transformar esses dois parênteses aqui em duas barras para que identifique que é um determinante, né? Aí você vai ter que o seno de 40 vezes o cosseno de 10 menos o seno de 10 vezes o cosseno de 40. Você vai obter isso aqui, ó. O produto da principal menos o da secundária. Aí o que acontece? Observe que isso aqui vai ficar parecido com essa relação aqui, ó, que vocês estudaram em trigonometria o ano passado. Seno de A menos B é igual ao seno de A cosseno B menos C, seno B cosseno A. Não é isso? Por quê? O que acontece? Observe que o seno de 40 vezes o cosseno de 10 menos o seno de 10 vezes o cosseno de 40 seria a mesma coisa que o seno de 40 menos 10, que é o seno de 30. Quem é o seno de 30? 1/2. Resposta, letra B. Então, pessoal, né, resolva as atividades. Um abraço, né, e até mais, ok?